para gravar. A Angélica será a nossa leitora. Então, por favor, Angélica. Pessoal, estamos, então, no capítulo 8, né? Item 8. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Okay. Mas Jesus... Angélica, peraí. Então, aqui, né, tem aqui o questionamento, né, de uma questão da formalidade, né? Então, o questionamento que se faz aqui a Jesus em relação à formalidade na época, né, em que eles questionavam, né, por que os discípulos, né, não lavavam as mãos antes das refeições. Uma questão formal, né, gente? Uma questão de formalidade. E aí Jesus vai responder. Vamos lá, Angélica. Mas Jesus... Oi. Diga, Angélica, antes de você, deixa eu cortar um pouquinho a Angélica. Já que a Isabel não está aí, eu vou cortar a Angélica, né? Lembrar que isso é uma coisa cultural do povo hebreu, porque, em realidade, eles nem lavavam as mãos. Eles pegavam a ponta dos dedos, molhavam na água e tinha alguém com a toalha para que eles secassem a ponta dos dedos. Aquilo era só um ritual. Não era nem uma coisa de higiene, era só cultural, ritual mesmo, formal, como você está dizendo. Porque se fosse higiene, tudo bem, mas eles não tinham essa preocupação à época com higiene. Era só uma formalidade, e isso que Jesus, exatamente isso que Jesus vem trabalhar, né? Vem combater essas formalidades que ficaram mais importantes para os judeus ou para os hebreus do que a essência dos seus ensinamentos. Desculpe, Angélica. Imagina. Vamos lá. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que, depois disso, não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Continua? Ok. Então, aqui Jesus, né, chama a atenção que, acima da formalidade, devem prevalecer o quê? A nossa efetiva ação ou cumprimento às leis de Deus, né? Então, o que adianta você seguir todo um protocolo, mas tratar mal ao seu pai, tratar mal a sua mãe, tratar mal ao seu próximo? Então, de nada adianta. Tanto que ele fala aqui, né? Torna inútil o mandamento. Se você efetivamente não transforma esse entendimento do mandamento em ação efetiva no bem, do respeito, né? Da dedicação, do carinho. Então, é esse contraponto que Jesus faz quando eles cobram uma paridade com a forma, né? O protocolo, e contraponto a atitudes que efetivamente são dignas, né? E são construções para uma condição melhor do espírito, né? Então, é esse o contraponto que Jesus faz aqui nessa passagem. Tudo bem? Valdeni, quer complementar alguma coisa? Não, está perfeito. Então, vamos adiante. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois,
Tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Ok. Isso aí tem uma celeuma danada, né? Muitas pessoas cobram, no que tange, por exemplo, a alimentação, né? Reclamando, né? Não só a alimentação, mas determinados hábitos, e, porventura, a gente vem ainda a nutrir ou alimentar, né? Ou a seguir, tendo como julgamento que esses hábitos, então, são aqueles que tornariam o homem impuro, né? Ou estariam se comprometendo no processo de evolução do indivíduo. E essa passagem aqui do Evangelho mostra exatamente qual deve ser esse caráter, né? Então, se a gente come carne, se eventualmente se bebe faz uso de determinadas bebidas, né? Ou determinadas práticas, talvez não sejam essas aqueles elementos que vão tornar o homem impuro, né? Nós podemos ter hábitos extremamente saudáveis, alimentares ou de costumes, mas temos o coração apodrecido. Então, é essa aqui a reflexão, né, que eles nos trazem. De que adianta, né, eu cumprir todo um protocolo exterior e não me preocupar com o meu interior? Por isso que ele diz, o que sai da boca vem do coração. Então, é aquilo que nós nutrimos interiormente, em nossos pensamentos, nossas consciências, né, nossas convicções. É o que faz com que a gente exteriorize por meio da palavra, pensamentos e atos. E é isso que vai, de fato, macular, né, aquela personalidade que estamos aí buscando construir, né? Então, essa passagem aqui ela é muito emblemática, muito interessante. Isso continua até hoje, né, Mauro? Infelizmente, ainda temos essas discussões até hoje. A exemplo da página, né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Continua. Jesus falou isso há 2000 anos e continuamos. Todas as casas espíritas que a gente vai, pelo menos as que eu vou normalmente, eu vou em dezenas delas, tem sempre um aviso lá. Está faltando trabalhador. Precisamos de trabalhador para isso, precisamos de trabalhador para aquilo. A seara continua grande, os trabalhadores pequenos. E nós ainda continuamos brigando porque comemos carne ou não comemos carne, porque fazemos isso ou não fazemos aquilo. Então, a gente precisa entender que ninguém está fazendo aqui a apologia ao extermínio de animais. Mas ainda há pessoas que necessitam, que gostam, que têm necessidade dessa proteína e faz uso dela. E isso é uma briga de 2000 anos. Até tem algumas pessoas aí que a exemplo que tu está falando, que lembram, né, que o Hitler era vegetariano e, no entanto, fez a barbaridade que fez, mesmo não comendo carne, mesmo respeitando os animais, mesmo fazendo isso, fazendo aquilo, respeitando nós aqui, os vegetarianos. Eu quero um dia me tornar vegetariano. Nessa encarnação, talvez eu não consiga, mas estou trabalhando para isso. Mas não podemos condenar aquelas pessoas que têm hábitos diferentes dos nossos. Ok? Mais alguém? Vamos adiante. Então, seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 15.
Essa passagem também ela é muito, muito interessante, né? Importante para todos nós, né? Então, ele diz aqui, ó, arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O que ele quer dizer com isso, gente? Todo conceito, todo protocolo humano que foi estabelecido, né, convencionado para as nossas relações sociais, não podem se sobrepor ao que Deus assim determinou ou não condenou, né? Então, são hábitos que vão mudar com o tempo. E é quando essas plantas, né, que não foram plantadas por Deus serão arrancadas. Serão arrancadas pela foice da verdade, do entendimento, do esclarecimento. É assim que nós mudamos de hábitos, né? A doutrina espírita, então, ela é uma grande ceifadora dessas plantas não plantadas por Deus, né? Porque ele vem nos esclarecendo. Olha, isso aqui não foi Deus que disse, isso aqui foi fulano que implementou em determinada época da sociedade, né? Então, nós precisamos fazer a leitura e traduzi-la para compreender bem o que ela quer nos dizer hoje. Porque a época de Jesus, ele não podia dizer exatamente dessa forma, né? Então, ele disse lá, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Eles estavam procurando qual foi a árvore que não foi plantada por Deus. Hoje nós conseguimos compreender que ele não está falando da árvore, vegetação, e sim de conceitos que foram implementados sob o seu nome, mas que não vieram dele. E essas serão arrancadas. Está o exemplo aí do Velho Testamento, né? Moisés, quantas coisas Moisés implementou, atribuindo a Deus a autoria, né? Quando a gente sabe que não poderia ter vindo de Deus. Olho por olho, dente por dente, não veio de Deus. E esse conceito vai sendo destruído, vai sendo arrancado, né? Então, é dessa maneira que nós temos que compreender essa passagem de Mateus, quando nos fala dessa forma, tá? O materialismo seria uma dessas árvores que deve ser arrancada? Também, né? Também, são conceitos. E os conceitos vão sendo demovidos pela compreensão da verdade. Então, hoje, se eu sou materialista, se eu sou ateu, né? Ou se eu tenho outro entendimento, né, da vida, é uma construção minha, que com o tempo, com o contato, com as experiências, elas vão mudar. E é dessa maneira que elas serão arrancadas de nós, né? Perfeito. Mais alguém? Vamos adiante. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: Por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Lucas, capítulo 9, 11, versículo 37 e 40. Ok, essa passagem também é muito interessante. Uma vez eu estava escutando, né, um estudo da nossa irmã Deusa Nogueira, né, que eu tenho muito carinho, chamo ela de tia Deusa, foi minha evangelizadora. Então, ela explicando nessa passagem qual era o costume dos fariseus, dos hebreus, na verdade, né, dos fariseus que também estavam naquele momento lá, quando se convidava alguém para jantar. Alguém sabe qual era o costume? O que se servia?
servia um cabrito, né? Se servia o cabrito, se servia o pão, aquele pão árabe, né? Aquele pão que a gente conhece aí. Pão ázimo. Ázimo. Então, eram costumes. E vocês acham que alguém iria servir algo diferente porque era Jesus? Não. Então, a tia Deusa falou exatamente sobre isso, né? Qual foi porque ela fez nessa explicação, ela estava falando exatamente sobre o que não é o que entra pela boca que macula o homem, mas sim o que sai da boca. Então, ela pegou essa passagem evangélica e estava lá trazendo, né? Então, diminuiria, né, a condição de Jesus se ele tivesse se servido daquilo que foi apresentado? Não diminuiria, porque não é o que entra pela boca que macula o homem, né? Então, essa passagem também é muito interessante, porque muitas das vezes a gente tem essa inclinação, né, de pelo nosso olhar a gente determinar qual é o comportamento do outro. E aqui também, claro, né, Lucas traz o detalhe desse encontro, porque a mesma coisa foi dito por Mateus anteriormente, mas Mateus não fala dessa particularidade do convite para jantar. Já Lucas traz o detalhe, né, do convite para jantar. E se foi convidado para jantar, e foi, porque Jesus está falando aqui, né, tem preocupação em lavar os copos e os pratos, então algo foi servido, né? E o costume da época, então, era esse. Então, é interessante a gente pegar e fazer a associação, né, daquele momento como qual era a cultura da época, né? Para a gente entender o panorama onde Jesus estava inserido e como ele se aproveitou desse panorama para deixar o ensinamento maior, né? Não ter Jesus ali como um ser extraterrestre, né? Diferente muito daqueles que lá estavam. Claro que ele era um ser diferente moralmente, né? Mas será que ele não compartilhava dos costumes? Talvez alguns deles, com certeza, né? Tudo bem. Mais alguém quer comentar? E nós já falamos aqui, né, Mauro, do costume do batizado. Ele se deixou batizar porque era um costume das pessoas, um costume hebreu da época. Então, ele se deixou batizar pelo João. Ele mesmo não batizou ninguém, mas aquilo era o costume das pessoas. E ele respeitou, ele era um judeu. Ele tinha a religião judaica como essência, como principal. Então, ele seguia esse rito, ele seguia esse ensinamento, mas com um extremado amor que nós ainda não aprendemos. Perfeito. Vamos adiante. Agora vem as explicações, né, de Kardec, né? Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo muito simples acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso, o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ok. Essa passagem também é muito interessante, importante para a nossa reflexão, né? Ele fala aqui, né? Em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, nós somos capazes, sim, de passar adiante as máximas, né? Mas, muitas vezes, nós não as cumprimos. Então, é da boca para fora. Né? Então,
é muito, muito importante o nosso empenho em transformar, em traduzir esse conhecimento em ações, né? Em ações que efetivamente mostrem como está o nosso íntimo. Então, a gente fala, não matarás. Né? A gente fala, não, porque o mandamento diz não matarás. Mas aí a gente vê uma reportagem, nossa, é melhor que tivesse morrido. Né? Recado para o pensamento. Não, às vezes pensamento em palavras. Né? Se parar em palavras, ainda está bom. Né? Então, a gente tem que, sim, se esforçar. E aumenta a nossa responsabilidade quanto maior é o nosso conhecimento. Quanto mais eu sou consciente dos ensinos, maior é a nossa responsabilidade quando nós não as cumprimos. Claro que nós temos uma diferença entre compreender e agir. Claro que sabemos disso. Mas nós temos que, pelo menos, fazer força. Fazer força para tentarmos implementar, né, esse conhecimento em nossas atitudes e pensamentos. Esse é o caminho. Né? Então, se nós ainda não estamos conseguindo traduzir em ação, nós temos que enveredar mais esforço no sentido de conseguir. Né? Porque esse é o esforço. Né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, e não na conformação das suas más inclinações. Então, nós não podemos nos acomodar. Né? Nós temos que nos incomodar, né? Para que a gente possa empreender força para modificar essas atitudes ainda equivocadas. Tudo bem? Está picotando só fala aí, Mauro, está picotando. Aí é? Melhorou? Melhorou. Então, vamos adiante. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições, feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ok. Segue? Pode. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal é ou falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Perfeito, né? Quer comentar, Valdemir? Lembrar aqui que, infelizmente, nós, com as nossas dificuldades, vamos, ao longo do tempo, deturpando, mesmo até sem maldade às vezes, e muitas outras com maldade, sim. Mas nós vamos alterando, como os judeus alteraram lá o Velho Testamento. Kardec diz, aconteceu a mesma coisa com a doutrina cristã. Nós acabamos mudando muita coisa, transformando muita coisa. Quantas guerras nós fizemos em nome do Cristo? Nós fizemos cruzadas, nós fizemos inquisições. E quando eu digo nós, somos reencarnacionistas. Então, muito provavelmente, nós estivéssemos lá em algum papel. E não é diferente hoje, infelizmente, com a doutrina espírita. Eu vi essa semana aí um manifesto de espíritas progressistas. Meu Deus do céu, o espírita tem que ser progressista ou tem que ser cristão? Não, porque o outro está errado, porque não pensa dessa maneira. Então, dentro da própria doutrina espírita, século XXI,
né? 2000 e tantos anos depois do Cristo, nós ainda estamos repetindo a mesma fala, tanto do Evangelho quanto da página. Hoje é uma coincidência das leituras, coincidências, né? Das leituras. Ainda continuamos no mesmo diapasão, ainda continuamos, infelizmente. É claro que progredimos, é claro que nem todos, mas alguns de nós ainda temos essa ideia de que a minha verdade é mais verdade do que a verdade do outro. O meu pensar está certo. Eu tenho até um amigo que sempre brinca comigo dizendo: tem duas maneiras de pensar. A minha e a errada. Então, a gente precisa repensar essa nossa maneira de pensar, né? Mas por que eu sou certo? Por que a minha tem que ser diferente? Então, a gente tem que entender isso e tentar voltar ao cristianismo primitivo, que é a ideia do Espiritismo. O cristianismo redivivo. Tem até um livro do Humberto de Campos, o Irmão X, com esse título. O cristianismo redivivo. E é aquele cristianismo puro, do amar, do servir, do auxiliar. Eu não quero saber se ele é vermelho, preto, azul, branco. Não faz a menor diferença. Mas nós ainda, com as nossas dificuldades, continuamos nesse nível, infelizmente, pelo menos na minha avaliação aqui, infelizmente. Obrigado, Rolini. Diga aí, Ilha. Tá me ouvindo? Sim. Então, eu queria discordar um pouco com Kardec aqui nesse item 10, Mauro, quando ele fala que o objetivo... Eu posso discordar. Pode, claro. Pode não concordar, mas eu posso discordar, sim. Porque aqui, ó, eu vou até reler o último pedacinho que diz aqui: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Cara, eu penso o seguinte: eu não preciso de religião para ser um ser melhor. Para eu me conduzir, eu já sei o que é certo e o que é errado. Eu não preciso de religião nenhuma. Isso é um pensamento meu. Mas ele falou que toda religião, o objetivo é conduzir o homem a Deus. E eu acho que não precisa de religião. Inclusive, eu quero dizer aqui, meu protesto vai além disso, pode ter certeza. Quando João Batista disse lá para os seus apóstolos: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o meu entendimento, tá? Ele quis dizer que nós não vamos precisar de igrejas nenhuma para chegar a Deus, porque Jesus já veio trazer o entendimento, já veio trazer o nosso conhecimento do que nós precisamos. Então, o Jesus se fez cordeiro. Esse é o meu pensamento, porque quero lembrar que lá, quando tinha aquele negócio lá que os caras faziam, não, você está impuro, você tem que comprar aqui um casal de pombinha, tem que matar aqui uma ovelhinha para você ficar perto de Deus lá, porque botaram Deus lá dentro, né? Daquela coisa lá que o Cristo disse que vai desmoronar, não vai sobrar pedra sobre pedra. Aquele negócio, eu quero dizer o seguinte: Jesus se fez cordeiro, não precisa de religião. É claro que eu estou aqui na doutrina espírita, que muita gente diz que não é religião, que é só uma doutrina, mas nem quero entrar nesse mérito se é religião ou não religião, mas eu não sou adepta de religião, não. Eu não sou adepta de religião. Jesus já disse que ele era o cordeiro e acabou a história. Ele é o cordeiro, não precisa de religião, não precisa de religião. Só sei que eu posso ficar com Deus sem religião. Não precisa ser católico, não precisa ser apostólico, não precisa ser espírita, não precisa ser evangélico, não precisa ser nada. Eu só preciso fazer o bem. Eu não sei, posso estar errada, mas esse é meu pensamento. Eu acho que esse item aqui está errado. Não está errado, não. Olha só, Ilha, presta atenção. Você não tem religião, ok, mas você desenvolveu uma religiosidade? A gente não precisa de religiosidade, a gente precisa de espiritualidade. Não. É o que eu penso. Não, mas olha só. Você desenvolveu uma religiosidade? Você desenvolveu uma maneira de se conectar com Deus?
sua. Sim ou não? Não, eu fui adaptada de acordo com aquilo que já vieram me ensinando. Quer dizer, eu não tive escolha. Não, não, Me não. trouxeram dentro de um caminho, de uma Não, religião, não. sem Íria, eu ter escolhido. olha só, escuta o que eu te perguntei. Não perguntei o teu passado. Estou perguntando o teu presente. Hoje, a Íria tem uma maneira de se comunicar com Deus, de perceber Deus? Sim ou não? Eu busco meu conhecimento para ter não uma religiosidade, uma espiritualidade, sim. O que é espiritualidade, se não a sua forma de manifestar a sua religiosidade? Eu não concordo, Mauro. Meu Religiosidade Deus, é uma então o coisa que é espiritualidade? Então, o que é espiritualidade espiritualidade é para outra você? coisa. O que é Para mim, espiritualidade? espiritualidade é eu morar dentro do Deus que mora dentro de mim. Então, pronto. Essa é a sua maneira de manifestar a sua religiosidade, não religião. São coisas diferentes. Ok? São coisas diferentes. A religiosidade é a maneira como eu me identifico perante essa consciência cósmica, seja o nome que a gente quiser dar. Deus, consciência cósmica, criador do universo, não importa. Então, esta maneira que você descreveu é a maneira da sua religiosidade. E Jesus falou: a igreja está dentro de nós. Ou seja, esse ambiente, né, que a igreja representa, não que seja de fato, ela representa. Até porque, na época de Jesus, nem igreja tinha, eram as sinagogas. Né? Eu ia falar que a igreja tinha. Mas ele fala que a igreja está dentro de nós. Dentro de nós. Então, é esse mundo íntimo que nós temos que cuidar, onde nós vamos perceber essa nossa religiosidade e que nos aproximará de Deus. Por quê? Quanto maior for a nossa compreensão dessa consciência, é onde nós vamos nos empenhar para sermos melhores. Se não houver essa consciência, dificilmente nós vamos dar um passo no sentido de sermos melhores. Então, é isso. Então, concordo com você, não é a religião que vai nos aproximar de Deus, mas é por meio, para muitos, dessa religião, dessa maneira de interpretar a divindade, que nós teremos elementos para refletir e mudar. Para outros, isso não é necessário, porque a gente já está em outra caminhada, né? E não precisa da religião especificamente para nos dizer o caminho a seguir. Seguimos já naturalmente. Mas, sim, com certeza, cada um de nós está ou estará desenvolvendo essa religiosidade dentro de si. Religiosidade, não religião. Para muitos, precisarão da religião para isso. Para outros, basta o conhecimento. São caminhos. Mauro, posso falar mais uma coisa? Quando eu falo que nós não precisamos ter religião, é porque, assim, eu procuro analisar que Cristo não mandou construir nenhuma igreja, muito pelo contrário, aquilo lá que eles falavam que era o lugar onde Deus morava, ele dizia que ia ser demolido e acabou caindo mesmo. Eu acho que quando a gente pode admitir que a gente não precisa de religiosidade, não precisa de religião, porque religião é religar, eu digo que é admitir que já estamos adultos para comer a carne e não precisamos mais do leite. Esse é meu pensamento. Porque nós quando... respeitamos o seu pensamento, né? O que nós não podemos é generalizar o nosso pensamento para os demais. Cada um está num degrau. Acredito. Né? Então, cada um está sei. num degrau. E dentro desse degrau, a sua forma de percepção, que é o que nós temos que respeitar, só isso. Então, se você chegou nesse nível de entendimento em que você percebe que não precisa de uma religião para nortear as suas escolhas e a formação do seu pensamento, ótimo. Outros precisam. Então, alguns vão precisar, dentro da mesma proposta, de uma religião nesse formato, o outro no outro formato, o outro em outro formato. Cada um tem o seu.
né, o seu momento, a sua forma de interpretação e de construção. E é assim que nós vamos em frente. Mas todos nós vamos caminhar no mesmo sentido, para alcançarmos o mesmo objetivo. Um dia todos nós chegaremos lá. Diga, Valdemir. Oíra, talvez eu possa ajudar um pouco a esclarecer. Você tem toda a razão no que está dizendo, porque você está de acordo com Kardec. Só que você não entendeu, acho que você não entendeu o texto de Kardec. Porque o Kardec diz lá, a religião tem por objetivo elevar os homens a Deus. Mas ele não diz que é o único caminho. Ele não diz que é só a religião que faz isso. Talvez você não tenha prestado atenção nesse aspecto. E quando nós estamos no capítulo 8, mas quando nós chegarmos lá no capítulo 15, vai estar escrito lá, fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, da religião, da igreja, da religiosidade, do misticismo, de qualquer outra coisa. É fora da caridade. Entendi. Então, Entendi. eu acho que você não tinha se atentado ao texto de Kardec, que pegou uma fotografia e achou que tudo estava contido naquela fotografia. Fotografia é um momento, é uma frase. Você pegar uma frase para analisar, não vai dar certo. Valdemir, Mas Valdemir, pegar o contexto todo, você vai entendi. entender. Mais adiante, ele tem na outra frase que diz o seguinte, ó, a crença na eficácia dos sinais exteriores é nula. Sim. Se não impede que cometam homicídios, etc, etc. E isso eu concordo. Não adianta ir à igreja, não adianta ir centro espírita, não adianta ir a comunidades fazer caridade se o mal não sair de dentro de mim. Se eu Então, continuar sendo homicida, essas coisas. Sim, então, eu concordo. Eu só não concordo com essa palavra de dizer que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Eu posso ser conduzida a Deus sem religião. Mas ele não diz que é o único, Íria. Ele não diz que é o único. Tá certo, ele não diz que é o único, mas ele fala Não. que é o objetivo. Mas é claro que é. Se o objetivo da religião não é esse, qual seria? Sei lá, arranjar fundos para sustentar os padres e as freiras, etc. Não vamos entrar nessa seara, porque aí não é o caso. Mas o que Mas naquela época foi usado para fins monetários. Lá, naquela época de Jesus, o dinheiro era muito importante. Eles vendiam as pombinhas e as coisas por causa do dinheiro, se revoltaram contra Jesus, porque Jesus disse, não precisa de cordeiro nenhum, que eu sou cordeiro. Acabou a vida de Jesus aí. O dinheiro continua sendo importante, porque nós precisamos dele. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. O que Kardec diz é, o objetivo da religião é tornar melhor o homem. Mas não diz que é o único meio de tornar melhor o homem. Tá certo. Ele diz que o único meio é a caridade. Eu seja religioso ou não. E o que é caridade? Aí vamos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. É assim que Jesus entende caridade. Então, você está de acordo com Kardec, sim. Só que você não tinha atentado ao texto da leitura do Kardec. Pelo menos assim, assim interpreto. Tá certo. Obrigada. Ok. Vamos adiante? Vamos entrar agora no item 11, né? Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Item 11. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus.
porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou senão uma mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E, se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus. Ok. Ele aqui está nos falando, né? Dando exemplo aqui do que a gente acabou de discutir anteriormente também. Né? Por quê? Assim como nós não temos que nos preocupar, né, com o que é exterior, e sim o que é interno, né, dentro de nós, ele aqui também nos faz a mesma chamada de atenção no que diz respeito à nossa condição na vida espiritual. Então, é melhor, né, que, na vida física, a gente possa se dispor daquilo que efetivamente nos cause prejuízo e entremos na vida espiritual, né, com essas peças retiradas, mas que efetivamente não contribuíam para o nosso benefício, o nosso progresso, do que acharmos que a nossa plenitude da forma está ok e estamos completamente perdidos, né, espiritualmente. O conceito aqui é muito similar. Né? Então, ele só nos dá aqui um colorido, né, pelo menos um exemplo mais próximo, né, daquilo que definitivamente deve ser mais importante. Então, os sacrifícios que nós devemos fazer. Claro que aqui eu acho que está bastante extrapolado, né? Arrancar o olho, cortar a mão, né? É algo bastante severo, né? Que eu acho que não é essa, de fato, literalmente a proposta. Mas, sim, nos flagelarmos, entre aspas, né? Naquilo que é objeto das nossas mazelas. Então, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a vaidade, a prepotência, uma série de mazelas que nós trazemos e que é preferível que a gente, de alguma maneira, arranque de nós, se isso é objeto de nossos escândalos, né? Dos nossos prejuízos. Mas como fazer isso? Cortar a mão é fácil. Né? Tirar o olho é fácil, são coisas físicas. Mas as nossas mazelas, que efetivamente nós deveríamos, ao voltar à pátria espiritual, já não termos mais, essas são muito difíceis. O Pado até fala lá na quarta-feira, né, às vezes. Né? O que é mais fácil, né? Eu começar hoje a me tornar um Nobel da Paz ou eu mudar o hábito de ficar olhando a vizinha lá? Né? Então, realmente são coisas difíceis de nós alcançarmos. A mudança dos nossos hábitos realmente é muito difícil, mas tem que ser encarado exatamente como o Evangelho está nos dizendo aqui, algo que tem que ser extirpado. Mas, no caso do ser espiritual, ele só pode ser extirpado por intermédio do conhecimento e da vontade na transformação. São as ferramentas para que a gente possa extirpar de nós essas mazelas. Né? Mais alguém? Só lembrar, Mauro, que esses escândalos que o Cristo fala que é necessário, né, ele sabia, continua sabendo, né, mas ele sabia perfeitamente das nossas dificuldades, das nossas inferioridades, e que cometeríamos arbitrariedades, que cometeríamos erros, que cometeríamos injustiças com os nossos irmãos, e por isso o escândalo vai se fazer necessário em função da dificuldade de vocês ainda. Mas tende cuidado para que você não seja a causa do escândalo. Então é importante que tenhamos esse cuidado
e não prestemos tanta atenção no escândalo do vizinho. Porque, via de regra, nós olhamos lá para fora e não olhamos para nós mesmos. E o outro aspecto que se confirma nessa fala do Cristo é quando eu venho, você está falando daqui para lá, quando eu venho de lá para cá, quando eu venho efetivamente sem a mão, sem o olho, ou sem outro órgão qualquer, porque aquele órgão, aquela mão, aquele olho, foi motivo de escândalo. Então, se eu fiz mau uso, a parábola dos talentos. Se eu fiz mau uso do talento, eu vou perdê-lo. E o olho é um talento, né? A fala, o braço, a mão, enfim, é um talento. Então, a gente tem que ter essa percepção também, tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. E termos o cuidado para não sermos os causadores do escândalo. Porque vamos ter que perder o olho, a mão, o talento, até que aprendamos a usá-lo com dignidade. Diga, Íria. Eu vejo essa questão assim do arrancar o olho muito figurativo, sabe? Porque eu lembro que teve alguns países, eu não lembro agora qual que é, mas tinha alguns, eu acho que, se não me falha a memória, salvo engano, acho que era os Arábias lá, que quando encontravam alguém roubando, cortavam a mão, cortavam o dedo, não lembro direito quem era, mas tinha tempo atrás isso. E essa questão figurativa, eu penso o seguinte, que lembrei do filme O Nome da Rosa, não sei se aqui tem alguém que viu. O Nome da Rosa tinha alguns religiosos que se enclausuravam, e quando eles estavam com desejo sexual, eles se açoitavam até sangrar as costas. Eu acho que é nesse sentido que é o meu entendimento que o Cristo está querendo dizer. Porque no meu caso, se eu sou um religioso, ou sou uma religiosa, e eu tenho tanto desejo sexual que eu não consigo parar de pensar nisso, então, nesse sentido, eu acho que o Cristo quis dizer, então, corta o braço fora, corta o sexo fora, mas não adianta se açoitar, porque isso não vai passar. Eu acho que é nesse sentido que ele quis dizer que tem que tratar essa vontade, tem que tratar esse defeito, mas não pode se açoitar, porque não vai adiantar, tanto que não adiantava. O filme O Nome da Rosa retrata bem isso. Eles se açoitavam de noite e de dia eles estavam do mesmo jeito. Às vezes tinha religiosos lá que açoitavam um dia sim, dia não, porque não passava. É o meu entendimento. Eu acho que com relação à mão, cortar o olho também. É o que eu penso. Mas, então, eles castigavam o corpo, mas não trabalhavam o espírito. Por isso que não passava, né? E, assim, claro que aqui na passagem do Evangelho está retratado aquilo que Jesus falou, né? Mas falou também, eu creio, levando em consideração o que já existia à época das leis mosaicas. Já existia a época disso, né? Essa questão da punição. E existem povos hoje que ainda se baseiam nessas leis e cumprem também desta forma. Agora, como o Valdemir lembrou bem, quando nós retornamos à vida física e temos comprometimentos graves, nós trazemos essas mazelas físicas também, né? Então, não é tão alegórico, né? Existe muito aí de concreto nas consequências das nossas atitudes, né? Então, não é só uma questão figurativa do que está descrito aqui, mas existe, sim, uma contrapartida que pode levar a moléstias ou mazelas desse tipo, né? Até mesmo mazelas físicas, para que a gente possa vir perceber a extensão das nossas dificuldades. Diga, Silvânia, você levantou a mãozinha e caiu. Não, Mauro, o Valdemir falou e você completou agora. Mas o que eu ia falar é o seguinte: nós estamos nesse capítulo de bem-aventurados que têm puro coração, né?
E eu vejo dessa forma, que é falado de que corta, né, a mão para que não haja escândalo, porque nós temos que assim, aproveitar a misericórdia, tipo assim, de Deus, de nos permitir uma nova reencarnação. Então, tudo que vai nos atrasar a evolução, eu acho que dessa forma que está sendo colocada, pode ser muito duro, mas é uma forma de dizer assim, tomem cuidado, porque vocês precisam dessa vigilância para não perder essa reencarnação. Então, eu acho que é um alerta mesmo, né? Para você valorizar a sua reencarnação, porque é uma forma de você evoluir e, às vezes, por conta de um descuido, você acaba atrasando todo o processo, né? Então, mas foi o que o Valdemir falou e você também. É só isso que eu queria falar. Obrigado, Silvânia. Bom, pessoal, vamos parar aqui e vamos voltar no item 11, né, para a gente pegar do início na semana que vem. Tá bom? Então, voltamos aqui no item 11, capítulo 8, na semana que vem. Amanhã, então, estaremos lá na rádio, né, mais um programa. Pedimos aí a ajuda de todos para que a gente possa não só deixar o like, mandar as perguntas, mas também deixar seus comentários, né? Porque é muito importante isso para fortalecer o canal da Rádio Rio de Janeiro. Georgia, como é que foi lá a apresentação lá do Vicente? Foi tudo bem?